Muito bem, queridos, hoje quero trazer a mensagem aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, e quero ler somente um versículo, capítulo 8, versículo 9. Aquele que puder acompanhar com a Bíblia em mãos, vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra de Deus: Mas, ouvindo eles estas respostas e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Amém? Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado por este versículo, sabendo que é apenas um versículo, mas poderoso para falar conosco, através da nossa consciência e do Teu Santo Espírito, ó Deus. Que a palavra fale conosco, nos ajude a aplicar e também aqueles que estarão nos ouvindo e acompanhando neste momento possam receber esta palavra com graça. Em nome de Jesus, amém. Meu querido ouvinte, o tema desta noite é a consciência, o acusador divino. Quero ilustrar aqui um testemunho que o pastor Norbert Litt comentou sobre um homem, que diz assim: um homem havia cometido uma fraude e a sua consciência não o deixava em paz. Para sentir-se aliviado, escreveu à empresa prejudicada: anexo uma parte do valor que estou devendo. Se ainda não conseguir dormir direito, hoje à noite vou enviar mais uma parcela. Amados, a nossa consciência não é um órgão físico, porque ela não pode ser transplantada. Ela não pode ser operada, porque ela não é um órgão físico. Mas mesmo assim, ela existe em mim e em você. Então, não podemos transplantar a nossa consciência, não podemos vê-la, muito menos operá-la, mas ela está presente na minha e na sua vida. Cada um de nós tem uma consciência. Agora a pergunta é: de onde ela vem? Qual é a finalidade? Quem colocou ela em nós? Da onde vem esta voz interior? Quero trazer aqui algumas opiniões. Primeira opinião: a consciência é uma instância, um poder implantado em nós, que avalia moralmente os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos planos e as nossas opiniões. Esse comentário está na Bíblia de Estudo de Genebra. Segundo comentário: a consciência, segundo o desígnio divino, deve ser o nervo central do nosso ser que reage ao valor moral intrínseco de nossos atos. Quem disse isso foi Oswald Sanders. Terceiro lugar, a consciência é aquela voz interior que impele a pessoa de fazer o que ela considera correto. Quem disse isso foi o Dr. Charles Caird Serraire, que é o autor desta Bíblia que eu estou usando aqui, a Bíblia anotada e expandida. Então ele fala que a consciência é aquela voz interior que impele a pessoa de fazer o que ele considera correta. Então, querido, a Bíblia, ela nos traz esta riqueza que temos uma consciência. Uma riqueza por quê? Porque ela nos orienta. Então, podemos defini-la como o acusador divino, pois ela nos acusa quando fazemos algo de errado. Então a Bíblia diz que o diabo é o nosso acusador diante de Deus, mas Satanás não é onipresente nem onisciente. Sabemos que quem tem a onisciência é somente Deus. Quem é onipresente é Deus. Quem é onipotente é Deus. Então, quem colocou esta consciência em mim e em você? Será que o diabo conhece os nossos pensamentos? É certo que não. O diabo usa das nossas atitudes, dos nossos erros,
Para quê? Para achar uma brecha, para estar usando a nossa mente, para trabalhar, colocar as pessoas, como diz a palavra de Deus, não vem tentação senão humana. Nós mesmos e outras pessoas que nos tentam. E o Satanás, o diabo, ele vai usando, vendo essas brechas, vendo a minha fraqueza e a sua fraqueza, porque ele não é onipotente. Ele não é onipresente, ele não é onisciente para conhecer aquilo que pensamos, mas aquilo que falamos e da forma de como agimos, ele sabe muito bem. Ele está procurando nos derrubar, tragar, ele quer nos tragar, como um leão que ruge, assim diz a palavra. Então devemos ter uma consciência que devemos estar buscando o Senhor, buscando a palavra do Senhor. Então, se o diabo não é o único acusador, a nossa consciência também é algo que nos acusa. Ela nos acusa. Podemos ver aqui como lemos no texto. Aqueles homens, está falando do versículo 9 aqui, eles estavam querendo acusar a mulher adúltera, porque ela foi pega em adultério, em flagrante adultério. E eles estavam armando uma isca para Jesus, para também pegá-lo em alguma coisa, em alguma falha. Mas o nosso Senhor é divino, Ele sabe de todas as coisas. O contexto é do versículo 1 ao versículo 11. Então eles pegaram a mulher em flagrante para acusá-la. Mas Jesus falou: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí a resposta deles foi assim: ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até o mais novo, ficando só Jesus e a mulher. Então, eles queriam acusá-la, mas foram acusados pela própria consciência. Não foi Satanás, mas foi o ser divino que embutiu em cada ser humano uma consciência que ele é um pecador, que ele é falho, que ele necessita de um Salvador, como esta mulher. Trouxeram ela ali para condená-la, mas ela saiu dali salva. E o que Jesus falou para ela? Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Veja bem, Jesus perdoou. Ele dá a salvação. Mas ele falou: vá e não peques mais. Se você conhece a palavra, se você tem ouvido a palavra, Jesus fala: pare de pecar. Não peques mais. Eu não quero te condenar, eu quero te salvar. Mas agora, o momento que você professa a salvação, a fé em Cristo para a tua salvação, Jesus te salva. Jesus te liberta dos teus pecados. Só que ele fala: vá e não peques mais. Hoje temos um evangelho diluído, onde as pessoas estão falando: não, venha, Jesus te ama do jeito que você é. Não, ele não te ama do jeito que você é. Ele fala: vem como estás. Porque se ele amasse você como um pecador que merece a condenação, não precisaria Jesus ter morrido na cruz do Calvário, derramado o seu sangue. Então ele não ama nós como nós somos. Ele ama nós porque ele amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, quando cremos, devemos abandonar o pecado. E qual é a finalidade da nossa consciência? Vemos em Romanos, capítulo 2, versículo 15, diz assim, ó: e estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Ora, ela nos acusa ou ela nos defende.
Então, qual é a finalidade da nossa consciência? É expor a nossa culpa diante de Deus, e ela nos leva ao arrependimento e ao perdão. Então, a nossa consciência colocada por Deus é para que nós vemos a nossa culpa diante do nosso Salvador, e ela nos leva ao arrependimento e ao perdão. Agora quero colocar para você, amado ouvinte, e serve para mim também, algumas perguntas muito francas. Espero que você seja sincero, espero que a sua consciência esteja a falar no seu coração, que seja verdadeiro a sua resposta, mas não responda para mim, responda aí para a sua própria consciência. Então a primeira pergunta é: se nos últimos dias você leu coisas que deveria ter deixado de lado? Será que você esteve em lugares que não deveria ter ido? Será que você enganou alguém? Você ainda não fez alguma coisa que deveria ter feito? Você mentiu? Você mentiu para algum irmão, mentiu para a diretoria da sua igreja, para os seus irmãos, falou que não pôde ir para a igreja, inventou uma desculpa para ir em algum lugar que não devia? Será que você fez isso? Não precisa responder para mim, responda para a sua própria consciência. Será que você tem mentido para as pessoas? Tem deixado de lado a leitura da palavra? Tem deixado de lado o ensino da palavra? Será que essa pergunta te deixa desconfortável? A mim, quando eu faço alguma coisa errada, me deixa bem desconfortável, porque o Espírito Santo toca no meu coração, fala: ó, irmão, você está errando. E a minha consciência fala também, me acusando, porque é o acusador divino, não como Satanás, que quer nos acusar diante de Deus. Se você é salvo em Cristo Jesus, quando Satanás vier te acusar, lembre de Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz assim: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas agora, quando é a nossa consciência, depois de você saber do que é certo, vemos o texto de Romanos. Ela está mutuamente nos acusando ou nos defendendo. Então, a consciência nos acusa. Como o texto de João já lemos, ele nos mostra: todos que acusavam aquela mulher perceberam que também eram culpados, pois suas consciências pesaram. A consciência, ela faz duas coisas, querido ouvinte. Sempre ela vai fazer duas coisas. Ela vai te aproximar de Jesus, ou ela vai te levar para bem longe de Jesus. Ou ela te conduz para mais perto do Senhor, ou ela obriga você a evitar a sua proximidade. O que a sua consciência tem causado em você esta noite? Você é um acusador? Você é um pecador? A tua consciência tem te constrangido a te chegar mais perto do Senhor ou te afastar dele? Muitas vezes, pessoas hoje, por terem uma consciência pesada, deixam de ler a palavra. Evitam aquela comunhão mútua com seus irmãos. Por quê? O irmão vai falar da palavra de Deus. E a palavra de Deus vai o quê? Ela não vai te massagear. Ela vai te exortar. Ela vai falar ao teu coração. Só que muitos preferem evitar a leitura da Bíblia. Eu já ouvi isso, Dirceu. Não, eu não posso ler a Bíblia porque ela fala coisas pesadas. Ela está me chamando a atenção. Não é que ela está chamando a atenção, ela está revelando que você é um pecador e necessita de um Salvador. Então, esta consciência acusadora nos revela que precisamos de um Salvador. Então, precisamos nos voltar para o Senhor, para o Espírito Santo do Senhor. Mas veja bem, quando alguém cede à consciência acusadora, ora, eu cedi a esta consciência que está me acusando, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou me refugiar junto a Jesus. Para quê? Receber o perdão. Então, se você ceder a esta consciência, você receberá perdão.
Quero dizer que não adianta você correr da sua consciência, porque ela irá te perseguir. Ela irá ser pesada em você. Não adianta correr. Aonde você for, a sua consciência estará aí, junto de você. Então, como você tem agido? De que forma você tem vivido? Nós temos pregado aqui há 2 anos a palavra de salvação. Não quero dizer que você não vai pecar. Todos somos pecadores e precisamos da glória de Deus. Mas o pecado, aquele pecado que você fica fazendo deliberadamente, você sabe que é pecado e continua pecando, e depois quer pedir perdão para Deus, conscientemente, será que você se voltou para Cristo? Fica a pergunta. Isso é você e a sua consciência. Podemos olhar lá em Salmo 32. Diz assim, Davi. Vamos ler o que Davi fez em Salmo 32, versículo 3 a 5. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram, os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi estava sendo acusado pela sua própria consciência, porque ele pecou. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos. Pode ser que esta noite os teus pecados estejam envelhecendo os seus ossos pelos seus constantes gemidos. Será que você não está gemendo pelo seu pecado? Será que a mão do Senhor não tem pesado dia e noite, como diz o texto do salmista, sobre você? O seu vigor se tornou em sequidão de estio, como o salmista? Davi não aguentava mais ser consumido pelos seus pecados. Seus ossos envelheceram. Ele gemia dia e noite, porque a sua consciência estava pesada pelo pecado. Mas veja bem, querido ouvinte, Davi, ele viu que estava errado e clamou ao Senhor. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Quando ele revelou ao Senhor, e somente ao Senhor, não é a homens, mas a Deus, que você deve confessar a Cristo. Confesse o seu pecado e os deixe. Ele disse assim, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Paulo, em Romanos 4, versículos 7 a 8, também fala sobre Davi. Ele traz esse mesmo salmo, usando a escritura para ilustrar sobre a fé de Davi, que libertou ele do seu pecado. Não obras, não é por obras, mas pela fé. Paulo vem trazendo isto. Então, foi o próprio Deus que nos colocou a consciência em nós, fazendo ela funcionar como um acusador, como um canal através do qual Ele fala conosco, Ele fala comigo e fala com você. Então, Deus colocou para nós sabermos o certo e o errado. Só que muitas vezes ela pode ser manipulada pelo inimigo. Isso são casos extremos. Por isso, a nossa consciência deve ser dominada unicamente por Jesus Cristo. Efésios 4,19 diz assim, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de pecado. Então, há uma possibilidade de você se tornar ter uma consciência insensível com o passar do tempo. Também é possível você ter uma consciência débil, como diz em Romanos capítulo 14, verso 1. E uma consciência fraca em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 7, diz assim,
Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora como um ídolo, ainda comem as coisas, como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então, é possível que você tenha uma consciência insensível, uma consciência débil e uma consciência fraca. Por isso, nossa consciência precisa ser treinada, querido ouvinte. Precisamos treiná-la, nossa consciência. Ela precisa ser ensinada. Ela precisa orientar-se pelas Escrituras. Ela precisa ser dirigida pelo Espírito Santo e ter base e o fundamento Jesus Cristo. E você terá uma consciência livre de acusação. Como diz em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10 ao 12, que diz assim, que um dia toda a terra contemplará a vitória de Deus e do seu Cristo, expulsando o nosso acusador. Diz assim: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai os céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que um pouco tempo lhe resta. Então, o diabo já foi vencido na cruz do Calvário, mas ainda ele vem e ele está aqui para nos acusar. Também a nossa consciência nos acusa. E um dia estaremos livres, tanto do diabo, tanto da nossa consciência. Espero que você possa estar vencendo o pecado pelo sangue do Cordeiro. Volte para Ele e para a sua palavra. Que Deus abençoe e que a palavra chegue, penetre a tua alma, o teu espírito e a tua consciência esteja se voltando para o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém?